Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou Matheus Cunha como titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026? Pois é, ele está cada vez mais perto de conquistar esse espaço. Com o apoio crescente nos bastidores da equipe de Carlo Ancelotti, o atacante se destaca como favorito para iniciar o duelo contra Marrocos. Mas o que será que a comissão técnica está avaliando para definir essa escalação? O Brasil vai precisar de muito mais do que apenas talento ofensivo para enfrentar os marroquinos. Fique ligado, pois vamos explorar tudo isso e muito mais. Matheus Cunha está cada vez mais próximo de garantir seu lugar entre os titulares da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O atacante, que vem se destacando nos treinos sob a batuta de Carlo Ancelotti, é visto como favorito para iniciar o confronto contra Marrocos. Com as expectativas em alta, a comissão técnica avalia que a participação de Cunha poderá ser crucial para o desempenho da equipe em um jogo que promete ser desafiador. A definição oficial da escalação, no entanto, ainda depende dos últimos ajustes nos treinamentos, mas as análises internas são bastante otimistas. A importância de Matheus Cunha na formação da seleção se dá não apenas por suas habilidades ofensivas, mas também pela sua dedicação defensiva. Segundo a comissão técnica, o jogo contra Marrocos exigirá uma organização sólida e uma atenção especial aos lados do campo, onde jogadores como Hakimi e Brahim Dias podem causar estragos. Precisamos de um jogador que não apenas ataque, mas que também saiba se posicionar e recompor a defesa, comentou um dos auxiliares de Ancelotti. O estilo de jogo de Cunha, que combina intensidade e versatilidade, tem sido um trunfo nas análises da comissão, que valoriza a capacidade do atacante de atuar em diferentes funções no setor ofensivo. Historicamente, a seleção brasileira sempre teve a necessidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo, principalmente em Copas do Mundo, onde a pressão é máxima. O cenário atual exige uma abordagem mais tática e equilibrada, especialmente diante de adversários com características rápidas e perigosas. O Brasil, conhecido por seu futebol ofensivo, agora busca um equilíbrio que permita uma defesa sólida sem abrir mão da criatividade no ataque. Essa mudança de mentalidade é um reflexo das lições aprendidas em torneios anteriores, onde a falta de organização defensiva custou caro ao time. A inclusão de Matheus Cunha, portanto, é um passo estratégico para enfrentar essa nova realidade. As implicações dessa escolha vão além do simples ato de escalar um jogador. A presença de Cunha em campo poderá mudar a dinâmica da partida, proporcionando ao Brasil uma defesa mais robusta e um ataque mais fluido. O clima nos bastidores é de expectativa, e todos aguardam ansiosamente os treinos dos próximos dias. Ancelotti, por sua vez, está determinado a fazer os últimos testes antes de firmar sua decisão. A pergunta que fica é: será que Matheus Cunha conseguirá consolidar sua posição e se tornar um dos protagonistas dessa Copa do Mundo? Com o time se preparando intensamente, o desenrolar dessa história promete ser emocionante e revelador. A presença de Matheus Cunha entre os titulares da seleção brasileira pode ter repercussões significativas tanto no desempenho da equipe quanto em sua trajetória profissional. Caso confirme sua titularidade, o atacante não apenas se destacará em uma vitrine internacional como a Copa do Mundo, mas também poderá valorizar sua imagem no mercado. Um bom desempenho pode atrair o interesse de clubes europeus, especialmente em um momento em que o futebol brasileiro é observado com atenção. A expectativa é que sua entrega e versatilidade ajudem o Brasil a se firmar como uma das potências do torneio, abrindo portas para novas oportunidades em sua carreira. As reações dos companheiros de equipe e da comissão técnica em relação a Cunha têm sido extremamente positivas, indicando um clima de confiança que pode ser crucial para o desempenho do time. Jogadores experientes, como Neymar e Casemiro, já comentaram sobre a importância de contar com atletas que entregam tanto no ataque quanto na defesa, e a versatilidade de Cunha se encaixa perfeitamente nesse perfil. Além disso,
O mercado de transferências está em constante ebulição, e a possibilidade de ver Cunha em uma nova equipe, após uma boa performance na Copa, é algo que especialistas e analistas já estão discutindo, aumentando ainda mais a pressão e as expectativas. Se Matheus Cunha se estabelecer como titular, vários cenários podem se desdobrar, desde um Brasil mais sólido na competição até uma nova fase em sua carreira. Ele pode se tornar um jogador-chave na estratégia de Ancelotti, e seu sucesso pode inspirar uma nova geração de atacantes brasileiros a se dedicarem ao papel multifuncional em campo. Com a expectativa crescente, a pressão também aumenta, e a próxima fase de treinamentos será decisiva para determinar não apenas a escalação, mas o futuro de Cunha no cenário internacional. A partir daqui, as atenções estarão voltadas para as últimas definições antes da estreia, e a expectativa é que a seleção brasileira entre em campo com a força necessária para conquistar seus objetivos. Você já imaginou como seria ver Harry Kane vestindo a camisa do Vasco da Gama? A contratação do astro inglês pode ser um divisor de águas na trajetória do clube, trazendo não apenas habilidades excepcionais em campo, mas também uma nova era de oportunidades e visibilidade. O que isso pode significar para o futuro do Vascão e como a presença de um jogador desse calibre pode transformar a equipe e a torcida? Fique ligado, porque vamos explorar todos os detalhes dessa negociação que promete agitar o futebol brasileiro. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão e seleção. Vamos seguir com mais informações. A recente contratação de Harry Kane pelo Vasco da Gama promete agitar não apenas o cenário do futebol carioca, mas também o panorama esportivo nacional e internacional. O clube, tradicionalmente conhecido por sua rica história e uma torcida apaixonada, agora se vê diante de uma oportunidade única de elevar sua competitividade em campo e sua visibilidade no mundo do esporte. Kane, um dos atacantes mais prolíficos da sua geração, traz consigo não apenas talento, mas uma aura de estrela que pode atrair novos torcedores e patrocinadores, além de inspirar jovens atletas que sonham em brilhar nos gramados. A decisão do clube de investir em um jogador de renome mundial é um claro sinal de ambição e desejo de voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. A chegada de Kane ao Vasco não se limita apenas ao aspecto técnico, ela também representa um marco simbólico para o clube e sua torcida. A presença de um jogador que já foi artilheiro da Premier League e que se destacou em competições internacionais, como a Copa do Mundo, pode instigar um renovado senso de esperança e determinação entre os torcedores. O cheiro de mudança no ar é palpável, e a expectativa em torno de como Kane se adaptará ao estilo de jogo brasileiro e à cultura do clube é uma das grandes apostas para a temporada. A combinação de sua habilidade natural, visão de jogo apurada e experiência em grandes jogos poderá servir como catalisador para o desenvolvimento de outros atletas do elenco, potencializando o desempenho coletivo do time. Além disso, a contratação de Harry Kane pode ter um impacto significativo nas finanças do Vasco. Com a nova estrela em campo, as vendas de ingressos devem aumentar, assim como a procura por produtos licenciados, como camisas e acessórios. A possibilidade de jogar ao lado de um ícone do futebol pode atrair a atenção da mídia e criar oportunidades para o clube negociar novos contratos de patrocínio. Essa injeção de recursos financeiros é vital para a recuperação do Vasco, que nos últimos anos enfrentou desafios econômicos e administrativos. Ao se posicionar como um clube que não tem medo de investir e competir em alto nível, o Vasco poderá se reerguer e voltar a sonhar com títulos e conquistas de relevância. Por fim, a história do Vasco se entrelaça com a de muitos grandes jogadores que passaram por suas fileiras, e agora, Harry Kane tem a chance de escrever mais um capítulo emocionante nesta trajetória. A expectativa é que sua experiência em competições de elite, aliada ao desejo de conquistar novos desafios, faça com que ele se torne um verdadeiro protagonista no clube. A torcida, conhecida por seu fervor e lealdade, certamente estará atenta a cada movimento do atacante em campo, criando uma atmosfera vibrante que poderá impulsionar o desempenho da equipe. Assim, a contratação de Kane não é apenas um movimento estratégico, mas uma aposta em um futuro onde o Vasco pode não apenas voltar a ser forte no Brasil, mas também se firmar como uma referência no cenário global. A chegada desse jogador ao clube representa não apenas uma adição ao elenco, mas uma verdadeira transformação na dinâmica da equipe.
Com sua habilidade excepcional e visão de jogo apurada, ele se destaca como um maestro em campo, capaz de ditar o ritmo das partidas. Sua experiência em competições de alto nível traz uma nova perspectiva aos jovens talentos do time, que podem se beneficiar imensamente de seu conhecimento e de sua capacidade de lidar com a pressão. Ao criar jogadas e auxiliar os companheiros, ele se torna um elo fundamental, promovendo a coesão necessária para que o grupo atinja os objetivos traçados. Além disso, a presença desse atleta pode inspirar confiança tanto dentro quanto fora de campo. A torcida, ao perceber a dedicação e a garra que ele traz para cada partida, tende a se unir ainda mais em torno da equipe, criando uma atmosfera vibrante nas arquibancadas. Essa energia é contagiante e pode servir como um combustível extra para os jogadores, que se sentem motivados a dar o seu melhor. Cada drible, cada passe e cada gol se tornam não apenas uma questão de estatísticas, mas uma forma de fortalecer a identidade do clube e reafirmar seu compromisso com a vitória. A capacidade desse jogador de atuar em múltiplas posições também é um trunfo valioso para a equipe. Sua versatilidade permite ao técnico adaptar estratégias conforme as necessidades do jogo, explorando fraquezas do adversário e ajustando a formação tática em tempo real. Essa flexibilidade não só aumenta as opções durante as partidas, mas também proporciona um nível de imprevisibilidade que pode surpreender os oponentes. Com ele em campo, o clube não apenas se torna mais competitivo, mas também ganha em criatividade e inovação, tornando-se um adversário temido. Por fim, a contribuição desse jogador vai além das quatro linhas. Ele se torna uma referência, um líder natural que, por meio de sua ética de trabalho e profissionalismo, eleva o padrão de todos ao seu redor. A forma como ele se envolve em treinamentos e sua atitude positiva em relação aos desafios inspiram um ambiente de excelência. Esse tipo de liderança é crucial para moldar a cultura do clube, onde o comprometimento e a busca pela superação se tornam valores centrais. Ao final da temporada, os frutos desse investimento não serão apenas visíveis nas estatísticas individuais, mas, mais importante ainda, nas conquistas coletivas que transformarão a história do clube. Os torcedores do clube, uma verdadeira legião de apaixonados, vivem intensamente cada partida, cada gol e cada emoção que o futebol proporciona. Para eles, o time vai além de um simples conjunto de jogadores em campo, representa um elo profundo com sua identidade, sua história e sua comunidade. As opiniões sobre o desempenho da equipe variam, mas uma constante se mantém, a lealdade inabalável que os torcedores nutrem por seu clube. Mesmo diante de derrotas, há um sentimento de esperança e a certeza de que, em breve, dias melhores virão. A cada nova temporada, eles se reúnem para sonhar, traçar planos e, acima de tudo, apoiar incondicionalmente sua equipe. Em conversas nas arquibancadas ou em grupos de redes sociais, o que se percebe é uma diversidade de opiniões que, embora possam divergir, estão sempre imbuídas de amor e desejo de ver o time brilhar. Muitos torcedores se tornam críticos fervorosos, analisando taticamente as jogadas, questionando decisões de treinadores e discutindo a necessidade de reforços no elenco. No entanto, essa crítica não é feita com desdém, mas sim com a esperança de que suas sugestões possam contribuir para o sucesso do clube. Eles se consideram parte do processo, como se suas vozes, unidas em um só coro, pudessem influenciar o futuro do time. Esse envolvimento demonstra o quanto se sentem parte integrante da história que se escreve a cada jogo. Além disso, a relação entre torcedores e clube transcende as quatro linhas do campo. Para muitos, o time é um símbolo de resistência e superação, especialmente em momentos de crise, quando a união da torcida se torna ainda mais forte. Em meio a dificuldades, é comum ver torcedores organizando campanhas para apoiar o clube, seja através de arrecadações, eventos ou até mesmo manifestações nas ruas. Essa mobilização coletiva reflete não apenas o amor pelo time, mas também um compromisso com a sua continuidade e sucesso. Essa conexão emocional profunda é um dos pilares que sustentam a paixão pelo futebol, mostrando que o clube é, na verdade, um reflexo das vidas de seus torcedores. Por fim, a opinião dos torcedores vai além do campo e do desempenho esportivo. Eles se preocupam com a gestão do clube, com a formação de novos talentos e com a responsabilidade social que a instituição deve ter com a comunidade que a rodeia. O desejo de ver o clube não apenas vencer, mas também atuar como um agente de mudança, é uma aspiração comum entre os torcedores.
Para eles, o sucesso deve ser medido não só em troféus, mas também em ações que promovam inclusão, solidariedade e cidadania. Essa visão holística do papel do clube na sociedade revela a profundidade do laço que une torcedores e equipe, tornando cada vitória uma celebração coletiva e cada derrota uma oportunidade de aprendizado e renovação de esperanças. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.